Então, essa aula nossa aqui ela está sendo gravada, né? E depois, como vocês já sabem, a gente vai colocar lá no canal meu do YouTube, né? Se você não se inscreveu, já se inscreva aí, né? Para você poder ver as aulas aí depois você estudar, né? De acordo com o que a gente precisa. Então, o sistema labiríntico, pessoal, ele é um sistema responsável, tá? Por manter a gente em pé, manter o nosso equilíbrio, tá? Então, o sistema labiríntico ele faz parte do nosso sistema de equilíbrio. O sistema de equilíbrio ele tem várias funções e ele tem várias conexões, principalmente com a parte muscular, da propriocepção e da visão. Então, o sistema labiríntico ele se relaciona com esses sistemas também para manter o nosso equilíbrio, né? Falar rapidamente então da anatomia. O labirinto, na verdade, o nosso sistema labiríntico, ele está junto com o ouvido. Então, na verdade, tecnicamente eu não tenho como separá-los porque na verdade é um órgão só. É que uma parte do órgão ela vai fazer a parte de audição e a outra parte do órgão vai fazer a parte do equilíbrio, tá? Então no labirinto nós temos aqui uma parte, aqui você tem do lado direito aqui a cóclea, do lado esquerdo você tem aqui a parte, né, onde nós temos o sistema labiríntico, aí você tem aqui a parte do vestíbulo, certo? Que é onde é a parte central, né? E saindo do vestíbulo você tem os três canais semicirculares. Então você vai ver que o vestíbulo tem uma função. Alguém falou? Não Alô? sei se o senhor queria estar apresentando slide, mas não está aparecendo no slide. Opa! Agora foi? Não foi. Aê, obrigado. Vocês vão me avisando, que às vezes eu não estou vendo essa tela aí. Bom, então voltando, nós temos a cóclea, que é a parte responsável pela parte auditiva, e o labirinto, tá, que corresponde ao vestíbulo, tá, e os canais semicirculares, cada um tem sua função. Então, você tem uma parte óssea, que faz a carapaça óssea, e você também tem uma parte membranosa, que é essa aqui que a gente vê, que é a parte que está por dentro do osso, tá? E dentro dessa membrana você tem a endolinfa, a mesma endolinfa que tem lá no ducto coclear, tá? Que é a parte interna do ouvido, certo? No vestíbulo, nós temos dois órgãos principais. Um é o trículo, que está aqui marcado, e o outro é o sáculo, certo? O sáculo e o utrículo. Esses são os órgãos que responsáveis pela parte principalmente da aceleração linear, que nós vamos ver daqui um pouco. Anexado ao sáculo, ao utrículo especificamente, nós temos os três canais semicirculares, que são os canais que saem dessa região do vestíbulo, tá? E cada canal semicircular tem uma dilatação em uma das pontas, que é a ampola, certo? E eles são responsáveis pela aceleração angular, tá? Ou seja, pela nossa aceleração de rotação. Então, eles são muito importantes para isso. Então, basicamente, o labirinto tem essas duas partes: o vestíbulo, onde nós temos o sáculo e o trículo, e os canais semicirculares, certo? Então aqui uma outra figura também para a gente poder ter uma noção da interação do sáculo e do trículo, né, com o sistema labiríntico, né? Então onde é azul aí na figura, pessoal, é o sistema endolinfático, é onde nós temos a endolinfa, tá? Que é aquele líquido rico em potássio e pobre em sódio, que é parecido com o líquido intracelular. Aonde está em branco, nós temos a perilinfa, tá? Que é um líquido rico em sódio e pobre em potássio, que parece o líquido extracelular, tá? Existe um potencial de ação, uma diferença osmolar entre esses dois líquidos, que é mantida pela estria vascular lá da cóclea, tá? Que é a usina de todo o ouvido. Então, alterações na estria vascular podem afetar também o labirinto, tá? Porque você vai alterar toda a composição dos líquidos. Vocês vão ver na aula da semana que vem com o professor Ricardo, que existem alterações onde existe um aumento da pressão na endolinfa, onde é o azul. E aí você vai ter as alterações. Você tem o sáculo, que ele é menor, e o trículo, que é uma estrutura maior, da onde saem os canais semicirculares, e cada canal semicircular tem a sua dilatação, que é a ampola. Tá? E esse sistema todo de endolinfa ele é drenado, tá? Ele é drenado para a região do saco endolinfático. Tá? E a região do saco endolinfático vai drenar para a região da região do subaracnoide. Nossa, me deu um branco. Certo? Bom, então, de anatomia basicamente é isso. Deixa eu só ver aqui, acho que é lá de casa.
Oi? 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 Diga. Hum, hum. Ah, e as rodas. Ixi. Ixi, pede pra ele vir aqui na clínica. É, tá bom? Aí eu falo pra ele que eu tô dando uma aula agora, ele vai ter que esperar um pouquinho, mas eu já falo com ele. Então tá. Isso é. Então tá, valeu, tchau. Desculpa, pessoal. Bom, O senhor tinha falado do senhorinho também, a diferença da construção senhórica era mantida porque mesmo. ela é mantida pela estria vascular, tá? Que é aquela estrutura que fica lá no ducto coclear, tá? Obrigada. Imagina. Então, o sacro e o trículo, nós vamos falar agora do sacro e do trículo. O sacro e o trículo são responsáveis pela aceleração linear, tá? O movimento de ir para frente e ir para trás, movimento de subir e de descer, tá? Então, por exemplo, você vai estar lá num avião que ele vai decolar, você vai ver que quem vai responder por esse movimento é o trículo, tá? Quando você vai subir no elevador e descer, aquela sensação que você tem, isso é dado pelo sacro, porque o trículo ele é responsável pela aceleração horizontal e o sacro pela aceleração vertical, tá? Aí você, nossa professor, quanta coisa para decorar, como é que eu decoro? Isso é fácil. O trículo horizontal, a gente sabe que o H não é vogal, mas é o trículo e O, são duas vogais. E sacro e vertical, são duas consoantes. Então você já decorou qual que é a função de cada um, se cair na prova, você consegue resolver bem. Tá? O trículo é aquela estrutura que ele é inferior, o superior, desculpa, e o sacro é aquela estrutura menor e inferior. Tá? Nessas estruturas, dentro do sacro e do trículo, eles são como se fossem bolsas, tem uma região que é a região da mácula. Tá? Aí aqui do lado tem a foto da mácula ampliada. Tá? A mácula é onde nós temos as células ciliadas. Tá? O mecanismo aqui de estímulo das células do vestíbulo é o mesmo lá das células ciliadas da cóclea. Tá? Nós temos uma célula ciliada que tem um quinocílio, que é um cílio grande, tá? E vários cílios pequenos conectados a esse cílio grande. Tá? Então você vê lá na foto que tem um quinocílio, que é o cílio mais grosso e maior. Tá? E esse quinocílio é que vai dar a direção para que lado que esses cílios vão se mexer conforme o movimento das otocônias, certo? E aí, dentro da mácula, você tem as células, elas ficam imersas dentro dessa gelatina, e em cima dessa gelatina nós temos as famosas otocônias, tá? Que são os cálculos da endolinfa. Esses cálculos, eles são muito importantes para poder manter a movimentação das otocônias. Por quê? Eles fazem como se fosse um peso, uma inércia. Tá? Então vamos fazer um exercício. Eu estou andando para frente. Quando eu ando para frente, a tendência das otocônias por inércia é ficarem para trás. Tá? Então aqui na figura, se eu estou me movimentando para o lado direito, tá? O que vai acontecer com as otocônias? Elas tendem a trazer todo o sistema de cílios para o lado esquerdo, por questão de inércia. Tá? Então é desse jeito que a mácula do sacro e a mácula do trículo sabe para onde você está indo, através das otocônias, que elas fazem esse peso em cima dessa gelatina de cílios. Tá? E se os cílios eles se movimentam para um lado, para o lado do quinocílio, ela vai hiperpolarizar, ou seja, a membrana vai ficar com a carga positiva, tá? Porque vai entrar potássio dentro da célula. Se a membrana ela movimenta para o lado contrário ao do quinocílio, vai sair potássio da célula, ou seja, a célula vai ficar mais negativa. Então, com hiperpolarização ou ou despolarização, esse estímulo vai ser enviado para o cérebro e o cérebro sabe, principalmente através do cerebelo, o cérebro sabe para que lado que você está se movimentando e você vai se preparar. Então, quando você vai para frente, tá? Quando você recebe um estímulo do seu labirinto, você mesmo, sua própria musculatura vai se posicionar para você não cair para frente, senão você cai para frente, tá? Né? Uma situação que é comum nos jovens, que acontece onde você tem uma depressão do sistema labirinto, é quando vocês estão alcoolizados. Aí vocês caem, por quê? Porque vocês perdem essa resposta, entendeu? Que você tem e você acaba caindo porque você perde seu equilíbrio, tá? Por depressão do sistema labiríntico induzido por álcool, tá? Existem outras doenças não ao álcool que fazem isso, que vocês vão ver na aula da célula que vem. Vocês entenderam esse conceito? É um conceito simples, tá? Porém tem uma certa complexidade, mas é muito importante vocês entenderem isso. Porque vocês entendendo isso, vocês vão entender toda a aula, tá? Então não posso passar daqui se alguém tiver alguma dúvida, tá? Então essa é a hora, se alguém tiver alguma dúvida,
falar para eu poder tirar a dúvida que vocês têm aí nesse caso, tá? Então, sacro e utrículo, movimento linear, movimento para frente, para trás, para cima e para baixo, tá? E ele depende muito da mácula, que é a mácula do sacro, se o sacro é vertical, certo? A mácula do sacro está no formato vertical e a mácula do utrículo é horizontal, ela está na horizontal, tá? Então é como se fizesse uma mácula na horizontal e uma na vertical, dentro do sacro, uma dentro do utrículo, tá? Então conforme você movimenta, as otocônias fazem a inércia e aí você consegue organizar essa parte de uma maneira mais efetiva. Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso passar? Se tiver dúvida, é só interromper, tá? Opa, vemos uma dúvida. Esse negócio de se movimento para frente e as coisas vão para um lado, a gente tem que saber qual lado que ela vai hiperpolarizar e qual que ela vai despolarizar. Não precisa. O que eu quero é que vocês saibam o conceito principal. Tá? Até eu, se eu começar a pensar que lado hiperpolariza e que lado despolariza, eu começo a me confundir. O importante é que vocês têm que entender que são antagônicos. Se ela despolariza, eu fui para frente. Então, se ela hiperpolarizar, eu estou indo para trás. E assim, o seu cerebelo sabe se comportar para você não cair no chão, entendeu? Certo. E esses conocidos, eles estão mais aglomerados ali na região do corpo, que é a nossa circular? Não, eles estão na mácula. Eu estou falando ainda de sacro ou de utrículo. Tá? Nós vamos falar daqui um pouco do canal semicircular, que é a mesma coisa. No canal semicircular, você já deu um spoiler, tá? As células ciliadas estão na ampola. Entendeu? Nós vamos ver daqui um pouco. A mácula, pensa que o sacro e o utrículo é uma bexiga, e a mácula está num daqueles lados da bexiga. No caso do sacro, está num lado em pé. E no caso do utrículo, tá? Elas estão na vertical. É uma região daquela bexiga que tem essas células sensitivas. Imagina. Nesse caso, ainda como tem que estar polarizado, né? Desculpa, Tainara, repete que eu não ouvi. A entrada de potássio, para fazer a polarização ou a despolarização? Então, quando você tem uma entrada de potássio dentro da célula, você aumenta a carga positiva dentro da célula, vai, no caso, hiperpolarizar. E quando sai o potássio, você despolariza. Certo, muito obrigada. Imagina. Então vamos lá. Agora vamos falar. Aí aqui é só falando da mácula, né? Aqui do sacro, do utrículo, né? Aqui posicionadas, e o que a gente já falou, o utrículo horizontal na posição, né, ereta, e o sacro na vertical na posição, né, quando você está deitado, ele está em pé e você estimula o sacro e o utrículo. Os canais semicirculares, eles são responsáveis pelos movimentos de rotação, tá? De giro que você dá, tá? São muito importantes para os movimentos de pescoço, de subir e descer, tá? Os canais semicirculares, eles têm o canal, que tem uma parte que é superior, tem um canal superior, um canal lateral e um canal posterior. Eles fazem o plano XYZ do eixo tridimensional. Então cada um está numa posição, cada um vai pegar um tipo de movimento que você vai fazer. E eles têm um ângulo de 90 graus entre si, tá? As células sensitivas, as células ciliadas, tá, dos canais semicirculares, elas estão na ampola, como antecipou o nosso Ayrton, como o xará dele Ayrton Senna, ele foi rápido e chegou lá antes, ou seja, a cúpula, né, estão na ampola. No caso dos canais semicirculares, a região sensível se chama cúpula, tá? E é um pouco diferente, é a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito, você tem o quinocílio, as células ciliadas, a mesma coisa. A diferença... peraí, vocês não estão vendo a apresentação. Desculpa. Então, os canais semicirculares aqui eu falei, né? E aqui nós estamos falando das ampolas. Então, na ampola você tem o mesmo princípio os quinocílios, tá? E os cílios menores, tá? E você, dentro dessa ampola, você tem a região da cúpula. A cúpula, pessoal, é como se fosse uma aleta de proteína, onde estão grudadas, tá, essas células ciliadas. Então, se a corrente anda para um lado, as células ciliadas vão para um lado, porque elas estão presas numa aleta de proteína. Tá? Então, vamos supor que aqui seja as células ciliadas nessa mão e aqui a aleta de proteína. Então, se a aleta de proteína vai para um lado, eu despolarizo, se ela vai para o outro, eu hiperpolarizo. Entendeu? Deu para entender? Acho que deu, né? O conceito principal é exatamente esse, porque conforme você se movimenta, a corrente de líquidos dentro dos canais semicirculares ela vai para um lado ou ela vai para o outro. E se de um lado você tem uma hiperpolarização,
do outro lado você tem uma despolarização. E através desse balanço é que o seu cérebro sabe se você, por exemplo, está virando a sua cabeça para o lado direito ou está virando a cabeça para o lado esquerdo. Tá? Então, é o mesmo princípio do sacro e do trículo, só que aqui você tem, em vez de você ter as otocônias, você tem essas aletas que movimentam os quinocílios para um lado ou para o outro. Tá? Então aqui aquele movimento que eu estava falando para vocês, aqui a foto do quinocílio ampliado, né, que é o cílio maior, que é o que determina, ele vai puxando os outros, né? Entre os cílios é como se tivesse umas molinhas, né, os desmossomos, que vai grudar, desculpa, não é desmossomo não dessa molinha não, mas é uma estrutura que parece uma molinha que puxa para um lado ou para o outro. Então aqui você tem o paciente em descanso, né, com o quinocílio parado, o que a corrente correu na direção do quinocílio, você tem uma estimulação, uma despolarização, e para o outro lado você tem uma hiperpolarização, ou seja, se você para um lado você hiperpolariza, se a corrente for para o outro lado você despolariza, e aí você tem estímulos antagônicos nas células ciliares. Tá? Então, repetindo, sacro e trículo, aceleração linear, para cima e para baixo, para frente e para trás. Canais semicirculares, aceleração angular, tá? Ou seja, giro da cabeça. Tá? Então, o sistema labiríntico, tá? O nosso sistema de equilíbrio, ele depende da visão, depende da propriocepção muscular e depende do labirinto. Tá? Isso tudo é coordenado pelo cérebro, mas especificamente pelo cerebelo, tá? Que é o maestro que recebe essas fibras, ou seja, são funções muito antigas, são funções vegetativas, ou seja, você tem esse sistema funcionando sem a sua consciência, tá? Que são a maioria dos sistemas da base do cérebro, a respiração, o batimento cardíaco, são sistemas básicos, vegetativos, que você não precisa de pensar para eles funcionarem, você não precisa de pensar para se equilibrar. Esses sistemas funcionam de maneira automática e são muito antigos na filogenética do desenvolvimento dos seres humanos, ou seja, eles existem lá nos seres mais antigos, tá, da nossa evolução. Tá? Então, para eu poder manter o meu equilíbrio, eu preciso desses três sistemas. Tá? É um tripé. Se eu perco um desses sistemas, certo? Se eu perco um tripé, se eu perco um desses sistemas, o meu tripé vai ficar manco, mas mesmo assim, às vezes eu consigo me equilibrar. Tá? Então, se eu perco dois sistemas desses, aí eu tenho mais dificuldade ainda. Tá? Por que você acha que um cego usa aquela bengala, aquele palpador? Na verdade, o cego usa aquilo, além de, claro, para ver se tem algum obstáculo na frente dele, mas ele usa aquilo para aumentar a sua propriocepção. Ele aumenta a sensibilidade tátil e proprioceptiva dele. É como se fosse uma extensão do corpo dele. Assim, ele compensa a falta de visão que ele não tem. Entendeu? Porque quando você está com o olho fechado, você começa a bater a mão nas coisas assim para tentar se encontrar. Porque isso aumenta o seu equilíbrio, aumenta a base de apoio. Você começa a se encontrar mais no meio do ambiente. Tá? É por isso que ele usa aquela tábua. Tá? E é muito importante a musculatura das pernas para o equilíbrio, do tronco e dos braços. Todas essas estruturas são muito importantes para a gente manter o equilíbrio. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem como é que funciona o nosso sistema labiríntico, tá? Então, os canais... Oi? Tá apresentando? Não entendi? É para apresentar? Porque eu acho que parou a apresentação. Não, você está me vendo na câmera, a apresentação aqui, ó, ela vai voltar agora, tá vendo? É que eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer, mas obrigado por avisar. Bom, os canais semicirculares, pessoal... vamos pensar nos canais semicirculares laterais. Os canais semicirculares, eles são, o de um lado é antagônico um do outro, né? Então se eu viro a cabeça para um lado, vamos supor que aqui seja a ampola do canal e aqui seja o resto do canal semicircular. Eles estão posicionados aqui na nossa cabeça, ou seja, os canais laterais estão aqui. Se eu movimentar minha cabeça para um lado, a corrente vai correr num lado na direção da ampola, certo? E do outro lado ela vai correr contra a ampola, ela vai fugir da ampola. Tá? Então a gente fala que é uma corrente ampulífuga, que foge da ampola, e uma corrente ampulípeta, que vai em direção da ampola. Tá? Não precisa decorar isso. O que eu quero que vocês entendam é que, se eu movimento a cabeça para um lado, eu vou estimular o labirinto do lado direito e estou inibindo o labirinto do lado esquerdo. Tá?
Ou seja, o nosso cérebro, opa, eu estimulei o lado direito, ou seja, o Marcos está virando a cabeça para o lado direito, então o seu corpo vai se posicionar para virar a cabeça para o lado direito. Entendeu? E o contrário acontece quando eu viro para o lado esquerdo. Então, se eu movimento para um lado, eu movimento para o outro. Então, eu movimentei para um lado, eu estimulo o lado que eu estou movimentando e inibo o lado que eu não estou movimentando. Tá? Então, aqui na apresentação, quando vocês estão vendo aqui, quando eu estou parado, é como se a somatória do meu sistema vestibular fosse zero, ou seja, os dois canais estão mandando o mesmo estímulo, eles se anulam no sistema nervoso central, o meu cérebro sabe que eu estou com a cabeça parada, não preciso me movimentar nem para um lado nem para o outro. Tá? Quando eu viro a cabeça, por exemplo, para o lado direito, tá? Eu vou estar estimulando o sistema labiríntico no meu lado direito e estou inibindo o sistema labiríntico no lado esquerdo, ou seja, eu estou fazendo estou mudando o somatório. Aí o somatório aqui no caso da figura está de mais 40 graus para o lado direito. O meu cérebro vai interpretar o que? Opa, o Marcos está virando a cabeça para o lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou preparar minha musculatura, tanto da perna quanto do tronco, para virar a cabeça para o lado direito. E o meu olho, tá? Isso é super importante para vocês entenderem a aula do professor Ricardo. O meu olho, tá? Porque o olho vai fazer com que, quando eu mexo a cabeça para um lado, o olho sempre tende a ficar no centro. Eu mexo a cabeça, o olho fica, depois ele vai. Entendeu? Então ele fica, depois ele vai. E essa é a base do nistagmo. Vocês vão entender na aula do professor Ricardo, na aula que vem. Por que a pessoa fica com o olho mexendo? Porque ela tem uma lesão no lado do labirinto, o cérebro dela interpreta, opa, ele está virando a cabeça para aquele lado. E ele faz todo o movimento corporal seu, da musculatura e do olho, como se estivesse virando aquela cabeça para aquele lado, mas você não está virando. Entendeu? E aí o seu olho vai, aí o seu cérebro entende que você não está virando, ele traz o seu olho de volta. E por isso que você fica tendo o nistagmo, tá? Então essa importância da movimentação ocular é a base dos exames do labirinto e a base para você entender as doenças do labirinto que o professor Ricardo vai dar na próxima aula, tá? Então, pessoal, encerrando, quando você tem um acometimento unilateral, vamos supor, o meu labirinto do lado esquerdo parou. Eu teve uma lesão, ele parou de fazer sinal, ele parou de mandar sinal para o meu cérebro. Tá? Então o que vai acontecer? Na somatória, o seu cérebro vai receber aquela somatória, ele vai receber que, opa, eu só estou recebendo estímulo do lado direito. Então quer dizer o quê? Que eu estou virando a cabeça para o meu lado direito. O que o seu corpo faz? Seu cérebro dá ordem para todo o seu corpo virar, se preparar como se estivesse virando a cabeça para o lado direito. Só que você não está virando a cabeça. Tá? Então ele joga o seu olho para lá, para o lado, certo? E deixa o seu corpo, o seu membro todo, o seu corpo todo preparado para aquele lado. Por isso que a pessoa tem tontura, porque imediatamente depois o seu cérebro entende, através da própria visão e através da sua musculatura, que você não está virando a cabeça. E aí você fica tonto, porque o cérebro ele não sabe para onde ele vai, ele perde a referência. E o paciente começa a ter o nistagmo, o olho começa a bater, o nistagmo começa a bater por causa disso, tá? Então, os olhos, eles sempre, isso é uma regra importante, é a lei de Alexander, o nistagmo sempre vai bater na fase rápida para o lado doente, tá? Sempre vai bater para o lado doente. Para o lado contralateral ao lado doente. Então, se você tiver um nistagmo batendo para a direita, a lesão está do lado esquerdo e vice-versa, tá? Isso é uma regrinha para vocês decorarem aí da parte do nistagmo, tá? Então, isso aqui eu já falei que é a parte do nistagmo. Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, tá? A aula é curta, não deu nem meia hora de aula, tá? Mas são conceitos simples, básicos, porém muito importantes. Então, é uma aula curta, é de propósito, que é para vocês poderem sedimentar bem, terem uma semana para vocês reverem a aula depois e sedimentarem bem esses conceitos para vocês poderem entender as aulas das doenças labirínticas, tá? Muita gente tem dificuldade de entender a aula do sistema labiríntico. Nossa, por que as tonturas acontecem? Para você entender, você precisa entender bem a fisiologia, tá? Então é uma aula bem resumida, claro, para o nível acadêmico inicial. Isso aqui não é uma aula para otorrino, nem uma aula para residentes, nem para especialistas. É uma aula básica para vocês, alunos, entenderem como funciona o sistema labiríntico. E aí, para que vocês possam entender melhor as doenças do labirinto que o professor Ricardo vai dar na aula que vem. Tá? Então aí vocês vão ver que tem doenças que acontecem por causa das otocônias, que saem de lugar. Vocês vão ver que tem doenças que acontecem por causa que a estria vascular não funciona direito.
E aí vocês vão entender por que o paciente tem um nistagmo, como você vai ver que aquele nistagmo ele é uma doença do labirinto, não é uma doença central, porque tem nistagmos que podem ser lesões centrais, lesões que acontecem a nível central no cérebro, tá? Inclusive em AVCs. Tá? Então é muito importante isso. Vocês têm alguma dúvida? Opa, vamos lá. É normal essa aula, geralmente vocês têm muita dúvida, é normal mesmo. Pode falar. As otocônias, elas estão na camada gelatinosa da ampola, é isso? Não, as otocônias elas ficam na mácula, no sáculo e no utrículo. Nas ampolas nós temos as cúpulas, que são as aletas de proteína. Quando as otocônias saem do vestíbulo, saem da mácula do saco utrículo, aí nós vamos ter uma doença que o professor Carlos vai falar para vocês, que é a vertigem posicional, que é muito comum no idoso, e quando a pessoa vira a cabeça, vai levantar da cama, as otocônias vão para o canal semicircular e aí tudo roda de uma vez, o paciente fica muito, muito ansioso, muito nervoso, que tudo roda. Mas você não tinha falado alguma coisa das otocônias em relação à camada gelatinosa? Eu peguei alguma coisa. Isso, da mácula. Da mácula, do sáculo e do utrículo. A cúpula que fica nas ampolas dos canais semicirculares ela é uma estrutura proteica, é uma aleta de proteína, entendeu? Como se fosse uma paleta, entendeu? Tá, entendi. Tá? Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Ana, diga. Ó, isso normalmente a gente fala na aula de ouvido, na fisiologia do ouvido. O sistema endolinfático e o perilinfático, eles têm uma diferença de osmolaridade. Tá? Existe uma bomba de sódio ATPase que é produzida lá pela estria vascular que mantém o potássio dentro da endolinfa, entendeu? Ele vai manter a endolinfa rica em potássio e o sódio fora na perilinfa, ou seja, a perilinfa é rica em sódio, pobre em potássio. A endolinfa ela é rica em potássio e pobre em sódio. Tem uma bomba ATPase, uma bomba de sódio e potássio que fica toda hora jogando sódio para fora e trazendo potássio para dentro, para manter essa diferença de osmolaridade entre a perilinfa e a endolinfa. Quando isso tem um problema, quando a gente tem um problema nessa diferença de osmolaridade, aí nós vamos começar a ter problema, porque se acumular sódio dentro da endolinfa, a endolinfa vai inchando. Lembra que a endolinfa é uma membrana, é uma bexiga, ela vai inchando. E aí nós vamos começar a ter algumas doenças que o Sr. Carlos vai falar, que é quando você tem uma hipertensão na endolinfa. Ah, sim. E por que a endolinfa e a perilinfa precisam ter osmolaridades diferentes? A endolinfa está dentro de um sistema membranoso, é como se fosse uma bexiga. Se você não manter a osmolaridade dela normal, ela vai inchando, ela vai inchando, ela vai inchando. Entendeu? E dentro dela você tem as células ciliadas, tanto do ouvido quanto do vestíbulo. Aí você vai começar a amassar essas células se você aumentar a hipertensão dentro dessa bexiga. Então você precisa manter, é igual o sistema extra e intracelular, é a mesma coisa. Isso aqui é biologia celular. Se você não manter a osmolaridade, a célula explode. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar, tá? Às vezes você acha que a sua dúvida é estranha, mas é que essa aula é desse jeito mesmo, ela é de propósito. Inclusive eu estou até gravando ainda, porque é para, se vocês tiverem dúvidas, para ficar na gravação. É super normal isso, pessoal. As aulas a gente fica meio bobado nessa aula, mas depois vocês vêm com calma, é tranquilo. Tem mais dúvidas? Bom, então era isso que a gente ia falar hoje do sistema labiríntico. Resumindo, está junto com o ouvido. Na verdade, o labirinto e o ouvido é um órgão só, tá? Eles são tubos comunicantes, ou seja, a mesma endolinfa que está lá na cóclea, no ducto coclear, é a mesma que está lá nos canais semicirculares no vestíbulo, tá? É o mesmo líquido, por isso que tem que ter essa osmolaridade que a gente está falando com a Ana Clara, que é mantida lá pela estria vascular. A Tainara fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui.
se pode mandar os slides em PDF que compactado, sair tudo separado. Tainara, Vixe, estão me ligando aqui, deixa eu saber. Alô? Oi. Tudo bem, Jennifer, estou no meio de uma